Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 16 de abril de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a gente tem a confirmação de que ontem os ucranianos atingiram um posto de comando importante do 80ª Brigada Russa aqui em Sevastopol, e oficiais de alta patente russo teriam morrido nesse ataque ucraniano de ontem, né? Teve outros ataques aqui na Crimeia também. A gente tem informação de que aqui em Krink os ucranianos avançaram um pouquinho para o oeste em direção a Kozak e Larehi, mas os russos também avançaram um pouquinho no centro do vilarejo de Krink, aqui na cabeça de ponte ucraniana nessa região, né? No resto da linha de frente não teve nenhuma grande novidade, mas mais uma vez teve mais um pouquinho de avanços russos em alguns lugares, infelizmente. Uma coisa que está chamando muita atenção é uma grande revolta aqui em Tbilisi, aqui na Geórgia. O parlamento da Geórgia está tentando aprovar uma lei que é contrária aos interesses do povo, e uma lei que praticamente impede que a Geórgia entre na comunidade europeia, porque é uma lei que é considerada ilegítima na comunidade europeia, né, uma lei que não é aceitável, e a população não quer isso, protestos muito grandes, teve briga física dentro do parlamento, não tem diretamente a ver com a Ucrânia, mas é o mesmo movimento. O problema da Geórgia é basicamente o mesmo problema da Ucrânia, né? E vamos falar também sobre o pacote de ajuda. O Mike Johnson falou que esta semana vai votar pacotes de ajuda para a Ucrânia, para Israel e para Taiwan, mas não vai votar aquele pacote do Senado que tem as três coisas juntas. Ele falou que vai fazer pacotes novos, diferentes para cada uma dessas coisas, mas pretende aprovar todos essa semana, né? Não é o ideal, mas é o que se tem, né? E aí a gente fica a grande questão. E aí, é a mesma coisa? A Ucrânia vai receber a mesma coisa? Aparentemente não. A Ucrânia vai receber menos do que estava previsto no pacote do Senado, mas a parte que tirou era a parte de outras ajudas humanitárias e coisa e tal, de forma que em armamento, sim, a Ucrânia vai receber até mais coisa nessa conta nova aí do Mike Johnson. Vamos entender, porque ninguém, não está certo ainda, tá, gente? Ninguém viu ainda a coisa exata que ele está propondo, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Careca Cabeludo, Eu Sei de Tudo, mas Não Posso Dizer Nada, e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve um ataque de drones da Rússia contra a Ucrânia de ontem para hoje. Foram 9 drones Shahid, aqueles mesmos drones de fabricação iraniana. Os 9 foram derrubados, então não teve nenhum dano de ontem para hoje referentes a isso daí, né? Mas a gente tem uma boa notícia. Lembra que alguns dias atrás eu falei que a Ucrânia tinha atingido alguma coisa aqui em Briansk? A gente ficou sabendo agora que é um equipamento desse tipo aqui, um radar de longo alcance Nebo-U, que tem um alcance de 700 quilômetros, é um equipamento caro, um equipamento que a Rússia tem poucos deles, o custo estimado de 100 milhões de dólares, e foi isso daqui que foi destruído pelos ucranianos ali na região de Briansk, né? Bom, a gente teve também a informação de que aquele ataque que teve ontem contra Sevastopol, lembra que ontem a gente falou que estava havendo um ataque contra a Crimeia, contra várias cidades, inclusive Sevastopol, e lá na região aqui de Kozak Bay, que é essa outra baía aqui, né? Tem a baía de Sevastopol, aí tem outras baías aqui, né? Tem essa última aqui maior também, que é a baía de Cossack Bay, né? Baía dos Cossacos. E é nessa região que fica o quartel da 80ª Brigada de Marines russos, e foi aqui que foi atingido um local, um bunker qualquer, com aqui, ó, um posto de comando em que oficiais russos de alta patente estavam localizados, né? Então, a gente não tem ainda a confirmação oficial disso, sabendo quem morreu, quem não morreu e coisa e tal, mas esse foi o ataque ucraniano à Crimeia ontem. E você lembra, algum tempo atrás saiu a informação, a gente falou aqui também, que os ucranianos atingiram um posto de comando em Luhansk, numa fábrica lá em Luhansk, e aqui está mostrando exatamente o ponto que foi atingido, né? Esse ponto aqui que foi atingido, tem aqui a visão do antes da fábrica. A fábrica como um todo é um grande depósito, mas foi visado justamente
o ponto de comando e controle aqui da fábrica, que ficava justamente nessa região. Dá para ver que este prédio foi bastante danificado e também imagina-se que ali era o ponto em que estavam os oficiais, estavam o comando dessa unidade aqui em Luhansk, né? Bom, os russos inventaram uma nova tartaruga na forma de tanque. Tá vendo o desespero deles para fugir dos drones ucranianos, que já está sendo chamado de caminhão dos Jawas, né? Vocês lembram dos Jawas lá do Star Wars, né? No Tatooine, né? Parece mesmo, realmente tem alguma semelhança essa coisa aqui. O objetivo desse troço aqui é impedir drones de atingirem soldados que estão em cima do tanque, mas fica uma coisa realmente bastante complicada. Isso daqui eu não sei se é tão efetivo no final das contas, né? E em cima dessa coisa toda ainda colocaram um monte de dispositivos de guerra eletrônica para tentar afastar os drones dali, né? Realmente é engraçado o desespero dos russos com isso aqui. Como é que o tanque, né, com cheio de proteção, na verdade as proteções não valem mais nada. O que importa é essa carcaça agora que eles colocam para impedir os drones, né? Bom, falando sobre a linha de frente, ali em Krink, nessa região aqui de Kherson, né, é a cabeça de ponte ucraniana aqui na margem esquerda do rio Dnipro, e a gente tem a informação de que, aqui é uma informação dada pelos próprios russos, um blogger militar, Romanov, confirmou que os ucranianos expandiram sua cabeça de ponte em Krink 500 metros para o oeste, ou seja, avançaram mais para o oeste aqui em direção a Kozak-Larehi. Talvez seja isso que estava sendo mencionado lá quando falaram que os ucranianos fizeram uma cabeça de ponte também em Kozak-Larehi. Aparentemente não teve confirmação daquilo, mas pode ter sido exatamente isso, né? Eles avançaram em direção a Kozak-Larehi aqui, mas diz esse blogger militar russo que uma pequena área no centro de Krink foi tomada pelos russos, né? A gente não confirma isso, os ucranianos teriam avançado essa área toda aqui, mas os russos teriam tomado essa pequena área aqui no centro de Krink, né? De qualquer forma, continua a cabeça de ponte ucraniana aqui com o grande objetivo dela, que é atritar as forças russas aqui na região. Falando sobre o restante da linha de frente, a Star Intel está falando aqui que na direção de Zaporizhia houve apenas duelos de artilharia, não houve tentativa de avanço russa de ontem para hoje. Em Velika Novosilka, ou seja, ela está falando aqui de Robotny, nessa região aqui, teve apenas duelo de artilharia, não teve tentativa de avanço russo. Agora em Velika Novosilka, nessa região aqui, os russos conseguiram fazer alguns ganhos territoriais marginais, capturando uma única posição ucraniana a oeste de Staromayorsk, né? Então Staromayorsk é essa cidade aqui, os russos teriam avançado, mas pouca coisa aqui, né? No fronte de Donetsk, em Krasnohorivka, continua a disputa em Krasnohorivka. Os russos capturaram mais algumas posições na zona cinza, mas não avançaram diretamente no vilarejo, né? Então a gente está falando de Krasnohorivka, mais aqui para cima um pouquinho, nessa região aqui. Os russos estão tentando tomar Krasnohorivka, teriam avançado alguma coisa aqui nos arredores do vilarejo, né? Em Avdiivka, as forças russas continuam seu esforço para se estabelecer na área populada de Semenivka, mas infelizmente fizeram algum progresso, ou seja, conseguiram avançar alguma coisa. No norte de Berdych, o inimigo também avançou em direção a Solovyov. Então a gente está falando mais à frente aqui. Repara, mais um monte de pequenos avancinhos russos, né? Semenivka, essa região aqui, os russos estão tentando avançar aqui nessa região habitada de Semenivka. Ainda não tomaram a cidade, mas estão tentando fazer isso. E aqui a norte de Berdych, Solovyov, aqui é Novo Barmutivka, né? É a mesma direção que a gente tem visto os russos tentarem avançar por aqui, né? E em Kherson, as forças russas atacaram posições ucranianas em 5 ocasiões separadas e acabaram ganhando controle de algumas posições na área central de Krink, como a gente falou no mapa anterior. Enfim, é isso daí, né? Infelizmente, alguns pequenos avanços russos aí. O Polevolan não publicou ainda as cartas dele, falou que só depois do meio-dia, então hoje vamos ficar sem cartas do Polevolan, infelizmente. Mas a situação é basicamente a mesma, né? Pequenos avanços russos em vários pontos, sem nenhum avanço estratégico ou operacionalmente significativo. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a demora na ajuda americana, né? O pessoal
Oficiais ucranianos estão avisando as forças de assistência americanas que está ficando crítica a situação. Uma fonte russa diz que oficiais estão se preparando para colocar algumas tropas do antigo grupo Wagner que estão servindo na África, no Oblast de Belgorod, né? Você vê que tá uma coisa estranha isso mesmo, né? A gente falou ontem sobre os ucranianos agindo na África contra tropas russas que estão lá, e agora a gente fica sabendo que as tropas russas vão sair da África, vão vir para Belgorod. É estranho isso daí, né? E bom, a gente teve ontem também muita movimentação ali na questão da Geórgia, né? A Geórgia é um outro país, não tem nada a ver com a Ucrânia, mas é um país que também sofre basicamente os mesmos problemas que a Ucrânia, e com isso acabaram fazendo uma espécie de amizade muito grande aí. Tem muita gente da Geórgia lutando a favor da Ucrânia na guerra contra a Rússia, e a gente vai falar sobre isso imediatamente aqui. Isso daqui foi o que aconteceu ontem, olha só. Tinha aqui um deputado lá no parlamento da Geórgia falando a favor da lei de agentes estrangeiros. O que é essa lei de agentes estrangeiros? É uma lei que permite o governo prender pessoas que se julguem ser agentes estrangeiros. É o mesmo modelo da lei russa, que os russos usam, volta e meia, para prender gente aleatoriamente se eles julgam que a pessoa é um agente estrangeiro e coisa e tal, um espião estrangeiro, né? E a Geórgia quer passar uma lei similar a essa, né? A ideia é proteger a soberania da Geórgia, mas na prática o que isso faz é que impede a entrada da Geórgia na comunidade europeia, porque a comunidade europeia tem vários tipos, ela tem uma série de requisitos legais para os países se associarem. A Geórgia quer se associar à comunidade europeia também, da mesma forma que a Ucrânia, e com essa lei não pode, né? Então, os deputados que são favoráveis à Rússia, e tem uma maioria no parlamento favorável à Rússia, muita gente diz que devido justamente à última eleição que foi fraudada e coisa e tal, elegeram um parlamento e um primeiro-ministro favoráveis à Rússia lá na Geórgia, e agora estão tentando passar essa lei, né? Só que deu confusão, porque aí eu vou mostrar para vocês. Um deputado lá da oposição, que é contra essa lei, que é a favor dos interesses do povo da Geórgia, né, deu um tapão no cara lá, e depois ele deu uma entrevista dizendo que, sim, eu acabei apanhando, mas isso é pela Geórgia, então que seja assim, né, que se ferrem eles, né? Nós precisamos enfiar essa lei em alguns recantos da anatomia deles, né? Não tem tempo para ser polido, né, para ser educado. Eles estão nos arrastando em direção à Rússia diretamente. E nós precisamos enfiar essa lei naquele lugar deles, né? Não me perdoem, mas não tem. Nós somos georgianos, não somos escravos. E nós não somos escravos. Vocês viram isso, né? Expulsem eles. O que aconteceu, eu atingi, aí fala o nome do outro deputado lá, que eu não vou saber pronunciar aqui, eu atingi a face da Rússia aqui, né? Ou seja, o cara realmente mandou ali, o pessoal tá gostando pra caramba, mandou bem mesmo o cara, e protestos enormes lá na Geórgia contra essa lei. Então aqui, ó, isso aqui é a praça em frente ao parlamento da Geórgia, cheio de gente contra essa adoção dessa lei de agentes estrangeiros. E, bom, tomara que realmente consigam fazer o que eles querem, ou seja, não ter essa lei, né? E curiosamente o pessoal está gritando sim para a Europa, não para a Rússia, não para a lei russa, né? É o que eles estão gritando ali na frente do parlamento. E infelizmente já houve algumas prisões ali, né? Lógico, a polícia iria agir nesse caso. Ao menos 6 pessoas já foram detidas ali na Geórgia, em frente ao parlamento, justamente na situação ali. Até aqui não tem confirmação de que foi votado essa lei, então a gente não sabe se foi votada ou não a lei, mas continuam os protestos muito grandes lá na Geórgia, né? Então, só para você entender a situação da Geórgia, olha como é que é parecido com a Ucrânia, né? Depois que os russos fizeram a brincadeira da região separatista com a Moldova, eles ajeitaram isso e fizeram a exata mesma coisa com a Geórgia, né? Então aqui a Ossétia do Sul, que é essa região aqui, e a Abcásia, aconteceu a mesma coisa. A Geórgia queria entrar na comunidade europeia, queria se filiar à OTAN, a mesma coisa que a Ucrânia. E por que a Geórgia queria isso? A Geórgia queria isso porque quer paz,
que é a distância dos russos. Sabem que a Rússia só atrapalha, não ajuda em nada. Então queria se aliar ao Ocidente, é o que todo mundo quer, que é mais liberdade, que é mais uma economia mais vigorosa, né? Aí o que a Rússia fez? Teve a invasão da Geórgia, fez um monte de sacanagem aqui na invasão da Geórgia e criou essas duas repúblicas separatistas aqui que, em tese, têm o exato mesmo objetivo que na Ucrânia, né? Impedir que a Ucrânia consiga entrar na União Europeia, entrar na OTAN, né? Então a Geórgia está com essas duas regiões separatistas, entre aspas, de novo. Tem meia dúzia de fanáticos lá que quer a separação mesmo e quer se tornar uma república independente? Sempre tem meia dúzia de fanáticos, meu amigo. Agora, tinha um movimento separatista real, sério, né, que as pessoas queriam mesmo se separar da Geórgia? Não, nunca teve isso. É, mais uma vez, propaganda russa pura e o esforço aqui é totalmente russo para manter essas regiões separatistas, né? E os georgianos não têm nenhuma dúvida, eu também não tenho nenhuma dúvida, que uma vez a Rússia derrotada aqui na Ucrânia, essas regiões separatistas aqui vão sumir por conta própria, porque não tem condições de se manter sem o apoio russo, e a Rússia não vai estar em condições de ajudar essas, entre aspas, repúblicas separatistas aqui, né? Repara como é que é o mesmo modus operandi, né? Invadiram a Crimeia, invadiram o Donbás, os russos, falando que não são repúblicas separatistas, eles querem ficar do lado dos russos, não sei o que lá. Lorota, nunca teve isso, nunca houve esse tipo de coisa, né? Ah, mas fizeram um referendo. Ah, porra, vocês viram como é que é a eleição na Rússia, né? Enfim, essa é a situação que está acontecendo lá na Geórgia. A lei ainda não foi aprovada, mas eles estão continuando, né? Vamos ver se conseguem impedir essa lei de ser aprovada por lá. O Zelensky deu uma entrevista para a PBS, né, falando sobre a guerra na Ucrânia. A PBS é a Public Broadcasting System, é uma televisão estatal americana, e ele falando aqui que foram 11 mísseis que foram lançados em direção a Tripilska, aquela planta termoelétrica próximo a Kiev, né, no sul de Kiev. 7 desses mísseis foram derrubados, mas 4 acabaram atingindo a estação devido à falta de mísseis de defesa antiaérea. Então, isso daqui é o que já se suspeitava que estava acontecendo, parece confirmado agora pelo Zelensky. A Ucrânia está com pouca munição de defesa antiaérea, por isso que os russos estão aproveitando para fazer esses mega ataques. Agora eles sabem que em algum momento os ucranianos vão receber mísseis de defesa antiaérea, mas estão aproveitando agora que conseguem destruir um monte de coisa, né? A diferença de munição de artilharia, de projétil de artilharia, é de 10-1 em favor da Rússia. Ou seja, a Rússia consegue disparar 10 vezes mais artilharia do que a Ucrânia. Veja, é esperado que tenha sempre algum favor, alguma coisa em favor da Rússia nesse quesito, porque a Rússia tem um exército mais direcionado a ter abundância de munição. O Ocidente, e a Ucrânia nesse caso também se enquadra, visa cartuchos ou munições mais precisas. Então, naturalmente, a Ucrânia tem menos munição do que a Rússia, isso é esperado, mas 10-1 é um número absurdo. Realmente é por isso que a Ucrânia está cedendo na linha de frente, não tem como não ceder nesse caso, né? E ele chamou uma coisa preocupante a separação da lei lá no Senado, na Câmara Americana, porque no final das contas isso pode dificultar a aprovação, né? Eu vou falar sobre a lei que está sendo votada mais adiante, né? E ele falou que as pessoas sabem, os parceiros ocidentais sabem o que é preciso para uma contraofensiva, eles sabem tecnicamente o que a gente precisa, e também ele disse que a Ucrânia, o argumento de que a Ucrânia não pode ser ajudada pela OTAN na guerra, apontando para Israel, né, que não é também um aliado da OTAN, não faz parte da OTAN também, foi bastante ajudada pela OTAN como um todo, né? E o encontro que vai ter lá na Suíça vai excluir a Rússia para prevenir a obstrução da iniciativa, ou seja, estão fazendo um encontro de paz lá na Suíça sem a Rússia, justamente para negociação com os parceiros, né? O Zelensky disse que o Putin só quer destruir a Ucrânia, conversar com ele é inútil. E é verdade, é isso mesmo, né? Ou seja, o que se tira dessa entrevista, a coisa mais importante é a perda da termoelétrica de Kiev, pessoas que estão sem luz por lá, um prejuízo enorme, é culpa do senhor Mike Johnson, que não botou para votar a ajuda da Ucrânia, né? Um outro ponto que muita gente tem reclamado é dessa questão de os Estados Unidos ficarem reclamando da Ucrânia atingir refinaria russa, né? E o Anders Nielsen, que é um analista, eu já falei do canal dele, tem um canal no YouTube muito bacana,
esse rapaz aqui, eu recomendo muito o canal dele. É um canal pequeno, por incrível que pareça, mas as informações dele são muito boas. E ele é o analista da escola, do Colégio de Defesa Real da Dinamarca, né? E ele está falando justamente sobre a produção de óleo russa acabou sendo reduzida entre 12% e 14%. A exportação de gasolina foi banida desde o início de março. E também existem reportes de que a Rússia está importando derivados de petróleo de Belarus, do Cazaquistão. Ou seja, aparentemente a Rússia, que sempre foi um grande exportador de produtos de petróleo, está precisando importar esses produtos, né? É importante esclarecer o que são refinarias, eu já falei isso para vocês, né? Mas elas transformam o óleo pesado em gasolina, diesel de aviação e outros combustíveis, né? Ou seja, é uma destilação. Igual você destila cachaça, você destila o petróleo, aquece o petróleo, aquilo vaporiza, entra numa torre, e aí vai condensando em vários pontos dessa torre, aí saem os diversos combustíveis, sai a gasolina, né? Toda a diferença entre esses produtos do petróleo é justamente o ponto de condensação, o ponto em que aquele vapor emanado do petróleo acaba caindo, né? Então, é lógico que eu estou simplificando a coisa, mas é basicamente isso daí, né? Uma refinaria é algo muito complexo e vulnerável, né? Leva muito tempo para reparar esse tipo de coisa, principalmente quando você acerta exatamente a torre de destilação. Veja, cada refinaria é montada para refinar um determinado tipo de petróleo, porque o projeto dela tem que considerar o tipo de petróleo que é colocado ali, né? E essas torres de destilação, então não é uma coisa que você compra na loja. Ah, me vê 3 torres de destilação disso aí. Não, isso é feito sob medida, é feito, projetado e feito para cada refinaria. Então, assim, não é fácil de repor esse tipo de coisa. E uma coisa que ele menciona aqui, que eu não tinha falado para vocês e que é um ponto importante, é que essas refinarias foram construídas por companhias ocidentais com o uso de componentes ocidentais. O que significa que existe a possibilidade da Rússia sequer ser capaz de reparar essas refinarias. Ou seja, não teria, nem que a Rússia quisesse, não é uma questão de tempo, ela não tem como consertar essas refinarias. Em determinado, ela não tem como consertar, porque não tem o know-how de construir esse tipo de refinaria e não tem os componentes para instalar. Os componentes, em tese, embora esteja com bloqueio, embora esteja com sanções, eles podem tentar dar um jeito de conseguir. O know-how de fazer esse tipo de coisa eles não conseguem. Em algum ponto, a Rússia vai ter que fazer uma escolha difícil quanto ao combustível, de alocar ele entre os usos militares e civil. Se a Rússia sacrificar o gasto militar, ela não consegue fazer ações ofensivas, então ela não vai fazer isso. Mas o mais provável, a Rússia vai sacrificar o setor civil, o que vai causar inflação e aumento de preço dos combustíveis e aquele efeito cascata, né? Como basicamente tudo leva combustível, né? Tudo tem transporte em algum ponto, quando sobe o preço dos combustíveis, sobe o preço de tudo lá na Rússia, né? Então ele coloca que isso, olha, esses ataques são absolutamente legítimos, porque são entidades de uso duplo. São entidades que servem tanto para o uso civil quanto para o uso militar. A gasolina é usada militarmente também. Então, ele está dando aqui, está reforçando o argumento de que a Ucrânia tem que ter o direito de atacar essas refinarias, né? Destruiu de 12% a 14% até aqui em poucos meses. Se a Ucrânia realmente resolver, destrói tudo, né? Ou seja, é muito fácil, já se viu que é muito fácil fazer esse tipo de ataque lá na Rússia, né? Bom, os ucranianos estão trabalhando com engenheiros dos Emirados Árabes Unidos para desenvolver um submarino que é capaz de lançar torpedos. É um mini submarino, tá? Cabem 10 pessoas aqui dentro. Ele pode andar silenciosamente a velocidade de 50 km por hora e transportar 10 passageiros e ainda pode levar uma carga, né? Pode levar, por exemplo, um míssil, alguma coisa assim, né? Isso é bem interessante, está sendo feito testes para uso em guerra, e a ideia é que a Ucrânia pode talvez ter acesso a isso daí para usar na guerra, né? Parece bem interessante, já tem alguns protótipos feitos, né? Imagina invadindo a Crimeia com isso, hein? Bom, os ministros das Relações Exteriores, o Kuleba e o Barth Eide, da Noruega, falaram em uma conferência de imprensa que eles estão conversando sobre o envio de NASAMS para a Ucrânia. NASAMS é um outro sistema de defesa antiaéreo, não é tão bom quanto o Patriot, mas também é importante.
é aquele negócio, quanto mais sistemas a Ucrânia tiver, melhor ela consegue cobrir o território dela, né? Também estão conversando sobre Patriots, mas o foco ainda é na ZAM por hora, né? E a Ucrânia vai aumentar, ela tem um míssil antinavio chamado Neptune, que foi um míssil que ela usou para destruir o Moskva, né? Logo no início da guerra, o navio Moskva russo, e esse míssil está sendo aperfeiçoado, ele vai ter alcance de 1.000 quilômetros e vai ter também a produção dele vai ser aumentada 10 vezes. Então isso daqui pode dar realmente um gás para a Ucrânia aí, é um senhor míssil, esse míssil Neptune, né? Bom, falando sobre a questão da ajuda americana para a Ucrânia, que está presa na Câmara dos Deputados lá americana já desde o início do mês, né? O Mike Johnson falou aqui que conversou com os representantes republicanos e meu plano é votar essa semana ajuda adicional para 3 coisas, né? Essa semana nós vamos considerar leis, né, ajudas separadas para Israel, Ucrânia e aliados no Indo-Pacífico, que é o que eles chamavam antes de Taiwan, né? Não é Taiwan, é aliados no Indo-Pacífico, né, para ficar menos aberto, né? E passar medidas adicionais para conter adversários e reforçar a segurança nacional americana. Então isso daqui é o que ele vai fazer nessa semana, esses 4 itens aqui, né? E ele não disse ainda, aí é a grande questão, ele falou itens separados, ou seja, o grande ponto havia já uma proposta que veio do Senado americano, já prontinha, é só votar para ajuda, mas ajuda aos 3 ao mesmo tempo. Poderia botar isso para votar. Ele não quer botar para votar desse jeito, ele quer botar separadamente. Veja, existem problemas aí, mas isso pode ser uma coisa positiva, tá? Por quê? Porque, primeiro, que a Ucrânia tem apoio da maioria das pessoas, então vai ter votos para a Ucrânia de qualquer jeito. Segundo, que tem algumas pessoas que querem votar para a Ucrânia, mas não querem votar para Israel. Tipicamente democratas mais à esquerda, né? Aceitam votar o pacote para a Ucrânia, mas não aceitam votar o pacote para Israel. É verdade que também tem o vice-versa disso, que é o pessoal republicano mais à direita, que quer votar para Israel, mas não quer votar para a Ucrânia. Então, ou seja, no final das contas, eu acho que tem apoio para todas as 3 medidas, então o fato de separar, só por separar, não deve ser um problema, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Agora, o grande problema é que se vai ser uma lei nova, a gente não sabe o que tem nessa lei, né? O que tem nesse pacote de ajuda novo que ele está criando agora. Isso daqui segundo dizem, o que ele está propondo, tá? Não sabemos, tá? Isso aqui seria um outro deputado que teria recebido isso daqui e seria reduzir o valor total, tá? Eram 95 bilhões, né? O que iria, mas aumentou a parte que vai direto para a arma. Então, assim, o pacote completo era 95 bilhões, sendo 60 milhões para a Ucrânia, isso reduziu, mas a parte que vai para armas aumentou. Então, a Ucrânia, por exemplo, seria 48 bilhões, 19 bilhões para recuperar os estoques do Departamento de Defesa americano. Então isso daqui permitiria que o Departamento de Defesa americano enviasse as armas para a Ucrânia e recolocasse com esse dinheiro. Então poderia mandar, sei lá, Patriots, podia mandar um monte de coisa para a Ucrânia dentro desse valor, né? Aqui, 14 bilhões para Eucome AOR, não dá para saber. 13 bilhões para ajuda e compra de armas para a Ucrânia. Então isso daqui seria compra direta de armas, então esses 3 bilhões aqui seria a parte do empréstimo que o Trump falou, né? Então isso daqui seria um empréstimo para a Ucrânia comprar armas. Então 19 bilhões seria para enviar do exército americano para o ucraniano direto, né? 13 bilhões seria para comprar armas novas, então a Ucrânia poderia comprar armas novas, mas isso daqui tem um porém, que é o fato de que isso leva tempo, né? Quando você compra, quando você faz uma encomenda de armas, o pessoal não tem essas armas de pronta entrega, né? Eles vão construir, coisa e tal, né? 8 milhões para IG, não sei o que seria isso, seria algum tipo de ajuda, e 7 bilhões em apoio direto ao governo ucraniano. Talvez isso daqui é que seja o empréstimo, a gente não sabe o que disso daqui que é o empréstimo, o que não é do empréstimo para a Ucrânia, né? A gente sabe que vai rolar um empréstimo porque o Trump falou isso e o Trump quer ter a voz dele representada ali na coisa, né?
Bom, Israel seria 14 bilhões, aí está aqui a ajuda para Israel, a operação no mar, e aqui o Indo-Pacífico, que é a outra ajuda de 2,5 bilhões, seria o resto, né? Então essa seria a nova lei completa aqui. Enfim, não sei se é melhor ou pior do que a anterior, porque o valor é menor, mas você tem mais coisa em armas, então talvez seja mais fácil assim. O David D. fez uma consideração aqui sobre o que era que o Biden pediu, o que o Senado tinha aprovado e o que está na proposta agora do Johnson, considerando que essa proposta é a real, tá, gente? Isso aqui a gente não tem certeza, não. Isso aqui é só um rascunho que estava circulando do pessoal, né? Então ele diz que, por exemplo, o fundo de troca, que é o quê? O exército americano mandar arma para a Ucrânia e depois reconstruir ele, o Biden pediu 18 bilhões, o Senado tinha aprovado 13 bilhões, a proposta dele é 19 bilhões. Está melhor do que estava antes, que é a coisa mais rápida isso daqui, né? Só que a necessidade atual, a necessidade real da Ucrânia é de 56 bilhões, né? Ou seja, esse é o ponto que ele reclama é isso. Ok, a proposta do Johnson é até melhor do que a proposta do Senado, mas no final das contas está muito aquém do que realmente é necessário, né? Essa é a crítica deles. Outra coisa que foi perguntado muito o pessoal perguntou para o Kirby, né? Por que os Estados Unidos botou os aviões para proteger os céus de Israel, né, contra ataque russo, mas não fez o mesmo com a Ucrânia, né? A Ucrânia, vocês lembram, no início da guerra, tinha pedido isso, que os Estados Unidos fechassem o espaço aéreo ucraniano de forma que os russos não pudessem usar a superioridade aérea deles, e os Estados Unidos não aceitou, né? Aí ele falou que não, que é porque são conflitos diferentes, são espaços aéreos diferentes, a ameaça é diferente, e não sei o que lá, e não estávamos prontos para isso, e infelizmente não tem nada que a gente possa fazer agora, mas a gente precisa da ajuda, e não sei o que lá, ou seja, falou e não disse nada. Na verdade, o que resumiu muito bem foi o Bodan aqui falando que, então eu entendi corretamente que os Estados Unidos e a OTAN apenas entram para ajudar países quando é para lutar contra um exército mais fraco, né? Ou seja, Israel que está lutando com o Irã, que é mais fraco que Israel, aí beleza. Quando é a Ucrânia, não podemos, porque aí, né, a gente não pode ajudar a parte mais fraca, a gente só ajuda a parte mais forte, né? Ficou feio para os Estados Unidos isso, a verdade é essa, né? E, bom, para falar da nossa vergonha, mais uma vez, a Rússia ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior fornecedor do diesel do Brasil. E o Brasil já é o segundo maior importador de diesel da Rússia, infelizmente. Felizmente, porém, com a Ucrânia atingindo as refinarias, muito em breve a Rússia não vai poder mais exportar coisa nenhuma. Esses últimos navios de diesel que estão chegando, a Rússia não vai ter como mandar mais. Então, nem para ajudar nisso a Rússia serve, para vocês verem, né? Vamos ter que acabar com mais refinarias lá para resolver esse problema. Infelizmente, o pinguço corrupto do Lula não cansa de fazer merda nessa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.